Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Alexandre de Moraes. Meus amigos, a Lei Magnitsky está apertando para o cabeça de ovo. Ontem o Alexandre de Moraes teve o seu site derrubado. O site do escritório Barsi de Moraes é onde ele tira a maior parte do dinheirinho que ele ganha, saiu do ar por conta da Lei Magnitsky. Vamos entender essa notícia, mas antes, já que você está aí, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Pois é, olha lá, site do escritório da esposa de Moraes fica offline. Vereador alertou a hospedagem sobre a Lei Magnitsky. Um vereador lá do Rio Grande do Sul alertou o pessoal da hospedagem do site que o Alexandre de Moraes e principalmente a esposa dele, né, que está à frente do escritório, estão sancionados pela Lei Magnitsky. Ontem já não era mais possível acessar o site do menino. Olha aqui, ó, barsidemorais.com.br. Não é possível acessar o site. Se você tentar, você não vai conseguir. O site do escritório Barsi de Moraes Sociedade de Advogados foi retirado do ar. O vereador de Curitiba, Rodrigo Marcial, do Novo, fez uma denúncia ao provedor de hospedagem da página informando sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, do PMSTF, do Partido do Movimento do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A denúncia foi protocolada junto ao compliance da empresa Hostinger Internacional, responsável pelo registro do domínio do site do escritório. Se você for lá no Ruiz e pesquisar sobre o domínio Barsi de Moraes, vai encontrar aqui que o titular é Barsi de Moraes Sociedade de Advogados. O documento, né, esse deve ser o CNPJ do site. Tem aqui o responsável, né, Barsi de Moraes Sociedade, e o domínio, o servidor do DNS Data Name Server, que está em nome brena.ns na Cloudflare. A Cloudflare, que é uma empresa que gerencia a segurança dos sites também, além de gerenciar esses domínios. A Cloudflare, ela cria cache para os sites, fazendo o acesso se tornar muito mais rápido, porque ele guarda uma espécie de foto do site, então a hora que o usuário acessa, ele não carrega o tempo todo no seu navegador, ele já pega aquela foto no cache e já exibe para você de maneira mais rápida. Ele impede ataques hackers, trocando o endereço IP de tempos em tempos. Foi o que o Elon Musk fez no X, quando o Alexandre de Moraes bloqueou o X aqui no Brasil. Ele colocou na Cloudflare e a Cloudflare vai gerando IPs diferentes a cada vez que você acessa o site, dificultando assim uma invasão hacker. E foi assim que o X ficou disponível durante um tempo aqui no Brasil, porque a Anatel não conseguia colocar o IP na lista de IPs banidos aqui no Brasil, né? Visto que a Cloudflare sempre trocava esse endereço. Então, a gente vê aqui que o servidor de DNS deles é gerenciado pela Cloudflare. Eu não sei se os e-mails dele também são gerenciados pela Cloudflare ou pela Hostinger mesmo. Os endereços de e-mail dele podem ser do Google também. Não tem impedimento de você gerenciar uma conta Google através da Cloudflare ou através do próprio site da Hostinger. O site da Hostinger é um site abrigado na Lituânia, na Europa, né? Mas toda a operação da Hostinger é nos Estados Unidos. E como você sabe, a Lei Magnitsky proíbe o contato com qualquer sancionado e na mesma hora, no mesmo momento da denúncia, a Hostinger desativou o site do Alexandre de Moraes. O último acesso foi hoje, dia 26/9, na administração do site. O nome do responsável é Guilherme de Toledo Benazzi, é o tia@barsidemorais.com.br. O site foi criado em 2024. Na verdade, esse contato foi criado em 2024, né? Mas o site deve estar no ar já faz muito tempo. Aqui está, ó, criado em 16/5/2016. Essas informações estão todas na internet, tá, pessoal? É só você digitar registro.br e fazer uma consulta no Ruiz. O Ruiz é o de quem é?
Então, se você colocar qualquer endereço de internet aqui, ele vai mostrar para você o contato da empresa com todos os dados aqui para que você possa entrar em contato com o responsável do site. Então, meus amigos, é a Lei Magnitsky comendo solta para o Alexandre de Moraes e para Viviane Barsi. Então a denúncia foi protocolada junto ao compliance da Hostinger Internacional, responsável pelo registro do domínio do site do escritório, e o vereador de Curitiba, Rodrigo Marcial, disse que em menos de 24 horas após o protocolo da denúncia, a empresa de hospedagem retirou o site do ar. Segundo Marcial, embora o provedor seja europeu, ele também possui operações nos Estados Unidos e, portanto, estaria sujeito a restrições. Qualquer brasileiro que identificar serviços estrangeiros sendo usados pelo casal, o casal é a Viviane Barsi e o Alexandre de Moraes, pode denunciar para que as sanções da Lei Magnitsky sejam aplicadas em toda a sua extensão. Na mensagem enviada a Hostinger, Marcial relatou a sanção aplicada pelo governo de Donald Trump à esposa do ministro na última segunda-feira, dia 22, e pediu esclarecimentos sobre a aplicação da regra. Abre aspas. Não estou fazendo alegações, apenas buscando esclarecimentos sobre como a Hostinger trata casos desse tipo, dizia um trecho da mensagem que foi encaminhada à empresa em inglês. A resposta da hospedagem informou por e-mail que a página havia sido suspensa. O site registro.br, que é esse aqui que a gente acabou de acessar, que eu acabei de mostrar para vocês, aponta que o endereço utiliza a infraestrutura da Cloudflare, como eu já mostrei, para intermediar o tráfego de dados. A Cloudflare é uma empresa dos Estados Unidos, portanto, também estaria sujeita às sanções do país, então vai como um dominó. A Hostinger, que hospeda o site, cancela o serviço e a Cloudflare também vai acabar cancelando o serviço porque o Alexandre de Moraes é um cara sancionado e agora o Alexandre de Moraes está sofrendo o mesmo que ele impôs para as pessoas aqui no Brasil, num vídeo que eu coloquei ontem, um vídeo bombástico, que fala sobre a denúncia do Talhaferro de um escritório de denúncias de perfis de direita dentro do STF, onde as pessoas mandavam os perfis que eles queriam que derrubassem para o Alexandre de Moraes, o Talhaferro pegava, apurava, fazia um ofício e mandava diretamente para as Big Techs, para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, para o Google, para o YouTube, e eles tiravam na hora os perfis, né? Na hora, se não fosse na hora, em 24 horas ou 72 horas, derrubavam esses perfis porque o Alexandre de Moraes ameaçava as Big Techs de cancelar a atuação das redes sociais aqui no Brasil, então a turma com medo derrubava esses serviços apoiados ao governo do Joe Biden lá nos Estados Unidos, né? O Joe Biden, que foi presidente antes do Donald Trump, fomentou essa perseguição tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e o Alexandre de Moraes aproveitou disso junto com os diretores das Big Techs aqui no Brasil, inclusive um desses diretores que era responsável pela Meta do Brasil, agora está trabalhando aqui no governo, está trabalhando com Tachad no Ministério da Fazenda. Então, esse cara saiu do comando da Meta aqui no Brasil e ganhou um carguinho aqui no governo, delatando perfis de direita que eram banidos sem o devido processo, né? Aleatoriamente eles baniam os perfis. Tem um vídeo completo que eu lancei ontem aqui no canal, dê uma olhadinha. O pessoal da reportagem entrou em contrato com o STF, mas ainda não obteve retorno nenhum. A gente sabe, né, que o Alexandre de Moraes não ficou milionário sendo ministro do STF. Apenas R$43 mil de salário não presta para ele poder sustentar uma casa, um apartamento de mais de 20 milhões de reais em São Paulo, comprar uma mansão de mais de 12 milhões de reais em Brasília, pago nota por nota. R$43 mil para ele é um dinheiro de pinga que não deve pagar nem a internet, nem a luz e nem a água e os empregados para ele sustentar essa vida nababesca que ele leva, né? Então o grosso mesmo vem do escritório do Alexandre de Moraes, desse escritório barcedemorais.com.br. É onde ele tem os seus clientes. Afinal de contas, as empresas gigantescas vão
vão querer ter negócios com o escritório de advocacia do Alexandre de Moraes, porque ele é um ministro do STF e lógico que ele vai facilitar qualquer tipo de processo dentro desse escritório dele. Inclusive, o PT já denunciou, olha só que curioso, o PT já denunciou o Alexandre de Moraes, olha só. Moraes recebeu 4 milhões de empresa investigada pela Polícia Federal. A Polícia Federal pediu abertura de inquérito contra o ministro golpista, mas o caso, é bem papo do PT, né? Mas o caso foi arquivado sumariamente por decisão do ministro Luiz Fux, amiguinho do Alexandre de Moraes. E agora, essa notícia é antiga, tá, pessoal? E agora o Alexandre de Moraes tem essas rusgas com o Luiz Fux por causa do julgamento do Bolsonaro, onde o Luiz Fux falou que deveria ser tudo anulado porque o STF não tem competência para julgar esse tipo de caso. E olha só que curioso, o PT fazendo uma denúncia aqui, replicando uma notícia da Folha de São Paulo de 2016. Alexandre de Moraes recebeu 4 milhões de reais da empresa que é alvo da Operação Acrônimo, né? Se você quiser pesquisar, você pode entrar aqui no site da Folha de São Paulo e pesquisar por Operação Acrônimo. Você vai ver que o Alexandre de Moraes estava sendo investigado e isso tudo, é lógico, foi enterrado. A Folha apurou que a decisão de Fux ocorreu em 22 de setembro, apenas 8 dias após a documentação dar entrada no STF, sem abertura de inquérito ou autorização de medidas de investigação, como quebra dos sigilos bancários e fiscal do ministro ou da sua firma. Então, Alexandre de Moraes enriqueceu, ficou bilionário. A gente sabe que o Alexandre de Moraes tem muito dinheiro por causa do escritório dele, onde ele faz operações de caráter no mínimo duvidoso. Informações dizem que o escritório do Alexandre de Moraes fatura por baixo anualmente por volta de 150 milhões de reais. Eu acho que é mais, né? Mas é para isso que serve o escritório do ministro. Afinal de contas, o ministro foi colocado nesta vida de mamar no governo pelo vampirão. Dá para ver o vampirão aqui? Não dá para ver o vampirão, né? Aqui, pelo Michel Temer, que foi responsável por colocar o Alexandre de Moraes no STF juntamente com o Senado. A gente não pode tirar a culpa do Senado Federal, porque afinal de contas é o Senado que escolhe esses lixos, esses mafiosos para ficar dentro do STF. Eu nem culpo tanto o Alexandre de Moraes por ser ministro do STF, mas o Senado Federal por ter colocado esse traste aqui. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcifer, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, advogado do Lula, do PT, tá aqui, ó, do PT. Então é uma curriola que faz uma verdadeira máfia dentro do STF. Eu peço de novo para você dar uma olhadinha aqui no canal sobre o vídeo que eu coloquei no ar, dizendo que o Alexandre de Moraes tratava com esse cara que agora trabalha com o Fernando Haddad. O Talhaferro deu o serviço todo na reunião de controle das redes sociais lá em Brasília. Então foi uma denúncia do Talhaferro extremamente grave, que mostrava que Alexandre de Moraes recebia denúncia de qualquer um via WhatsApp, pulava o devido processo legal, né, os processos e tudo mais, e já emitia um processo oficiando as redes sociais a banir e desmonetizar perfis de direita, o que é lógico, influenciou nas eleições de 2022, as eleições de 2022 que foram completamente contaminadas e fraudadas, já não deveriam valer mais nada, né? Então é o Alexandre de Moraes sentindo os efeitos da Lei Magnitsky, agora através da sua esposa. A Lei Magnitsky não é algo instantâneo, é como se fosse uma cobra envolvendo a sua presa, apertando, 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 e daqui a um tempo a gente vai ver o Alexandre de Moraes saindo pelo fiofó da cobra, só o pó. O Alexandre de Moraes não vai sobreviver
a essa lei, que é esmagadora, tanto é que ela tem o nome de morte, né, morte financeira, porque ele vai ter que morar agora debaixo da ponte. O Banco do Brasil foi notificado pelo governo americano para questionar sobre as sanções da Lei Magnitsky. O Alexandre de Moraes ainda não está sentindo, porque ele recebe seu salário pelo Banco do Brasil e o Banco do Brasil ainda não tomou nenhuma providência. Eu quero ver como esse cara vai sobreviver sem o salário e sem os clientes do escritório de advocacia que já estão debandando, né? Os clientes não podem também ter contato com o Alexandre de Moraes e com nenhuma de suas empresas. A gente também falou da Lex Instituto Jurídicos do Alexandre de Moraes, onde também foi sancionada pela Lei Magnitsky. E é nesse instituto que o Alexandre de Moraes gerenciava todo o seu patrimônio, que gerenciava todos os seus imóveis, desde a mansão comprada em Brasília recentemente, até o seu apartamento de mais de 20 milhões de reais que ele sustenta aqui em São Paulo, o escritório onde a Viviane Barsi, a esposa dele, é sócia, né? O Alexandre de Moraes e mais seus 2 filhos com patrimônio social para esse instituto de 5 milhões de reais. Vamos ver o que mais a Lei Magnitsky vai pegar no Alexandre de Moraes e qual será o próximo da fila a ser sancionado. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.